E Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar no Carnaval do Rio de Janeiro, na 12ª colocação e foi rebaixada. A escola levou a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao presidente Lula com o samba-enredo Do Alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Com isso, a agremiação volta a disputar a Série Ouro em 2027. A agremiação também foi punida por problemas na dispersão de seu desfile e chegou a ser multada em R$80 mil. A Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo de volta. Vamos conversar com você, que é o nosso carnavalesco, que estava aproveitando o carnaval em Taquaritinga. Nós, inclusive, registramos aqui o sucesso do carnaval de rua de Taquaritinga, Augusto. E aí a gente abre o programa aí com o Lula estreando na Avenida, já no rebaixamento. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, Piotr. Boa noite, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, foi um castigo merecidíssimo o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Era a primeira vez, né, que ela desfilava no grupo principal, especial da Sapucaí. E fez um desfile de puxa-saco. E não adiantou depois acho que vamos rever, a advertência feita pelo marqueteiro do Lula, o João Santana, ex-marqueteiro, que preveniu aí, alertou para o perigo de você misturar uma festa popular com política no pior sentido, oportunista, eleitoreiro, maldoso, né, perverso, apresenta o Bolsonaro como o preso. Então, fizeram campanha na Avenida. O eleitorado não gostou. E é o seguinte, as escolas de samba são muito criteriosas quanto a isso. E não são de brincar. As escolas de samba não permitem que se brinque com isso. Os jurados, portanto, eles votam com mais essa motivação. Eles são técnicos. E eles viram que tudo falhou. A começar pelo samba-enredo, depois passa pela figura do enredo e o desempenho da escola. Você não via o entusiasmo, por exemplo, da escola seguinte, eles deram esse azar. Porque a escola seguinte, que não me ocorre agora o nome, porque eu só vi passar ali ligeiramente, homenageou o Ney Matogrosso, que é uma figura simpaticíssima e merecedora de elogios e de homenagens como essa. Foram homenagear o Lula, acharam que seria a primeira vitória do ano, tiveram uma quarta-feira de cinzas que vai durar um mês. Adalberto Piotr, boa noite, seja bem-vindo. Antes de ouvi-lo, deixa eu resgatar essa advertência do ex-marqueteiro do PT, João Santana. Nós, inclusive, exibimos no programa, mas como o Augusto fez menção, lembrou, ele já tinha dito que não seria boa ideia essa homenagem aí ao presidente Lula. Vamos dar uma olhada. A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. Até Getúlio Vargas sabia disso. Quem encontrou o melhor ponto de equilíbrio nessa quase elotrocução foi o carnaval baiano. Por isso mesmo, você não vê política em cima do trio, nem primeira-dama como destaque de bloco. As poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhadas Brasil afora. Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo e em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Imagine mesmo que ganho adicional pode ter esse desfile no Nordeste, disperso em seus próprios carnavais. Então, Piotr, João Santana cantou essa bola, hein? Rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Ficou na 12ª posição. A última, né? Rebaixada como última colocada. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Bem-vindo, Augusto. Marcília, Ana, querida, todos que nos acompanham. Vale só lembrar também que nos bastidores, ao que se tem de informação, o próprio Sidônio, o atual marqueteiro do governo, ministro inclusive, também estava muito preocupado com o desfile. O João Santana foi extremamente didático, mas o que faz, por exemplo, gente que vive de bajulação
e é exatamente esse o governo Lula. Tem uma bajulação do Supremo num acordo de consorciados pelo poder. Tem uma bajulação da imprensa, de parte da imprensa, porque a SECOM faz investimentos ali com publicidade oficial. Basta ver os valores que foram destinados a algumas emissoras, entre as quais a que fez o desfile, por exemplo. Estava ali no ar o certo constrangimento de comentar aquele culto à própria imagem patrocinado com dinheiro público e tudo mais, porque, sim, houve a distribuição por parte da Embratur ali de recursos. Não poderia deixar a escola de fora, mas espera um pouquinho, qual era o enredo dela? Isso combina com o governo? Bom, enfim, essas questões todas. Ou seja, estava tudo muito claro. O rebaixamento, acho que Augusto, eu só vou ampliar. Quarta-feira de cinzas do governo, acho que vai até outubro, viu? Vai. Outubro inteiro, porque, como advertiu o João Santana, do ponto de vista eleitoral, foi, se é que podemos usar essa expressão, um tiro no pé. Mas o arrogante que se imagina dono do Brasil, como este governo se imagina, e o próprio Lula, a Janja, imagina só, o Lula e a Janja, segundo o próprio ator que interpretou Lula num dos carros alegóricos ali, diz que recebeu o convite de Janja e de Lula, ou seja, eles se envolveram diretamente com o desfile. Sem contar que a carnavalesca, ou seja lá quem tenha tido a ideia do enredo, ela coloca tudo que o Lula... se não me engano, no samba enredo tem uma frase sem anistia. Imagina só se isso cabe no carnaval. Carnaval foi criado para fazer piada com político, não para exaltar político. Dá errado. Mas a história do carnaval é essa. Você tem ali, né, desde bonecos de Olinda até todas as marchinhas carnavalescas de antes. Ou seja, é piada, tem que ser uma manifestação intrinsecamente popular. Mas quando você está no poder, se imagina dono de tudo e de todos, como este governo em algum momento se imagina, porque tem um aliado no STF, o Congresso com verbas para cá, verbas para lá, o presidente da Câmara, o presidente achou que nada iria acontecer. Esqueceu de combinar com o povo. O povo, Sua Excelência, a autoridade do interesse público manifestada pelos cidadãos. Esses mesmos cidadãos que vão votar em outubro, lembrando de cada ameaça, de cada ofensa que se fez aos conservadores, aos eleitores que não escolheram Lula, ao agronegócio, aos evangélicos, ao modo de vida de quem defende os seus próprios valores familiares, não quer o governo dizendo o que ele pode e o que não pode fazer. Os cidadãos se manifestaram. Aliás, neste caso, não só na Avenida, como também ali os jurados da Liesa, né, da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que levam a sério uma festa como essa. André Marcília, quarta-feira de cinzas indigesta para o PT, para o presidente Lula, escola rebaixada e ainda o presidente vai sofrer uma avalanche de ações judiciais na Justiça Eleitoral ao longo dos próximos meses, né? Tudo indica que ações serão apresentadas pela oposição depois do desfile do último domingo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Piotto, Ana, toda a audiência. Olha só, esse ponto é importante, né? A escola de samba, o samba, ele nasce da irreverência, inclusive, do povo. É uma forma de você tirar sarro das autoridades, realmente, e não exaltá-las. Agora, o Piotto falando, me ocorreu, o Wilson Batista, quando fez aquele samba... O Bom de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Era uma espécie de samba combinado com o governo de então, né, para promover o valor do trabalho, etc. E as pessoas cantavam ali, a boca miúda, leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar, para brincar justamente até com o próprio samba que tinha sido feito sob encomenda do Estado. Então, o samba tem esse DNA da irreverência e aqui ele se torna uma real propaganda, uma propaganda ilícita, porque é antecipada. A gente tem propaganda antecipada porque o Lula ainda não está em período eleitoral, a gente tem abuso de poder político porque o Lula desfilou na Avenida e então ele se valeu da sua carteira de presidente para aparecer ao vivo nas TVs todas e também abuso de poder econômico porque ele pagou a escola de samba. Deu 1 milhão para essa e outros milhões, no total 12 milhões para todas as escolas de samba. Ou seja, nós estamos diante de sérios, graves ilícitos, descarados ilícitos. A gente não teve só uma propaganda eleitoral antecipada, a gente teve uma escancarada propaganda eleitoral antecipada que deveria
ou poderia, ou deverá. Vamos torcer para o TSE fazer isso na inelegibilidade do Lula. Se é que ele já, com esse rebaixamento, não está antevendo o rebaixamento também nas urnas no final do ano. Agora, sobre a Acadêmicos de Lula, né, a escola, como chama? Acadêmicos de Niterói. Volta para Niterói. Volta para Niterói, e eu fico aqui imaginando só, ou torcendo para que dessa vez o Lindenberg não resolva levar esse caso para o STF, porque só falta agora o Lindenberg achar que é necessário recorrer ao STF sobre esse julgamento. E o ano que vem, a gente viu até ontem, né, aqui no print, o Arruda Botelho está disposto a pagar outra vez para a escola sair. Então, sim. eu espero que o Arruda Botelho não tenha esse valor disponível para a gente não sofrer novamente. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Nossa audiência participando bastante nesta quarta-feira. Deixa eu aproveitar já para compartilhar o que disse a Marta Alves no nosso chat. O Lula acabou com o Carnaval do Rio. Não falaram de escola de samba nenhuma, só da de Niterói, Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada com essa homenagem ao presidente Lula. Foi só uma nota 10 que eles receberam no quesito samba enredo e ainda sofreram ali uma penalidade por conta do carro alegórico bem no final do desfile. Boa noite. Bom, a nota 10 deveria ser para corrupção também, né? Porque é o campeão da corrupção no Brasil. Boa noite, Paula, Piotto, professor Marcília, querido mestre Augusto, estávamos com saudades. Boa noite à nossa audiência. Paula, vocês já tocaram em todos os pontos que eu tinha anotado exatamente aqui. Além de multas, eu acho que pode vir também um rebaixamento diante da opinião pública, porque existem pessoas que não são bolsonaristas, que não são lulistas, são pessoas que votam ali, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de independentes, que votam com um partido, votam com outro, e que gostam dessa independência política, e muita gente não gostou da ala que retratou os conservadores, os evangélicos e o agro em tom pejorativo, em latas de conserva, aquela explicação toda também no encarte da escola, né, dizendo, né, ali os evangélicos naquele tom bem de deboche. Então eu acho que tudo isso é o preço que eles decidiram, é o preço que eles estão pagando pelas ações que eles decidiram tomar, né? Como o ex-marqueteiro do PT disse, né? Não, é uma linha muito tênue, mexer, né? Colocar carnaval e política, e eles avançaram essa linha. Agora, para finalizar, Paula, tem um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente mencionar, que foi a pressão popular em relação ao deboche feito não apenas aos conservadores, evangélicos, ao agro, mas também, né, uma escola de samba que se propõe a mostrar a vida e o legado do Lula, e que mostra Bolsonaro na cadeia, que mostra um palhaço Bozo, que mostra Alexandre de Moraes, que mostra Temer, que mostra Dilma, Temer roubando a faixa da Dilma. Eu acho que houve uma pressão popular também, até em cima dos próprios jurados, no sentido de vocês têm que julgar o que de fato aconteceu, ou vocês também vão passar a mão aí na cabeça e fingir que nada aconteceu. Vocês serão técnicos, porque muitos desses jurados eram professores universitários, inclusive, que a gente sabe que tem ligações com a esquerda no Brasil. E eu acho que a pressão popular também foi para cima dos jurados. Eles devem também ter visto que, peraí, nossa vontade ou opinião política não vai poder entrar na frente de qualquer mérito técnico no desfile das escolas de samba. E eu acho que isso, em algum momento, deve ter ficado na cabeça deles também.